Senhor Jesus, amém? Amém. 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 Glorifica a Deus com as palmas nesta noite. Glorifica, glorifica. Levanta as mãos assim, irmãos. Levanta as mãos, aquele que pode. O salmista em Salmo 63, ele diz, aos levantar das mãos, levanta a mão e diz assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade de ter uma casa, para te adorar. Se Deus é por nós, quem impedirá? Amém? Exalte o Senhor com as palmas nessa noite. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite. O verso é número 38. Lucas 10, verso número 38. Louvado seja Deus. Hoje nós temos bastante tempo para falar daquilo que Deus quer, que é falar conosco mais uma vez. Louvado seja Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Todos acharam? Podemos ler? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, Lucas 10, verso 38. O título diz Marta e Maria. E diz mais a palavra do Senhor: e acontecendo que indo eles, de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, neste momento, eis aqui a tua noiva, o teu povo. Senhor, para ouvir a tua palavra, fala e não te cales, Senhor. Precisamos, Senhor, ser ministrados, Senhor, assim como Maria parou para te ouvir, a tua igreja, Senhor, neste momento veio para te ouvir. A palavra que cura, salva, Senhor, as nossas almas dia após dia. Senhor, eu creio que o Senhor vai falar com a tua igreja, não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos, Pai. Ministra, Senhor, poderosamente, para que nós saia daqui, Senhor, transformado. Aquele que entrou fraco, desanimado, caído, que o Senhor venha, Senhor, tomar sobre as tuas mãos. Senhor, tu és aquele, Senhor, que dá força, Senhor, para o cansado e levanta o caído. Levanta-nos, ó Pai, mais uma vez através da tua palavra. Este, Senhor, é o propósito que temos aqui nesta noite. Sair alegre, Senhor, pela ministração do teu Espírito Santo. Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor já se faz presente. Fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar e glorifique o Senhor com as palmas. Vamos dar continuidade, irmãos, na leitura da palavra no verso 40. E diz mais a palavra do Senhor: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será? Meus irmãos, quando eu leio esta palavra, o Senhor traz no meu coração, primeiramente, que muitas das vezes nós se encontramos ocupados com coisas que não glorificam a Deus. Se ocupamos demais com as coisas da terra, se ocupamos demais com os afazeres, mas esquecemos da melhor parte. Qual é a melhor parte, irmão Rodrigo? A melhor parte é estar adorando ao Senhor. Não importa a situação, não importa o que estamos passando, mas importa o que temos apresentado diante de Deus.
Esta palavra, meus irmãos, eu posso ver que Marta, ao ver que Jesus está chegando ali naquela aldeia, ela se aproxima do Senhor e vem questionar o Senhor, porque Maria estava ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, quando eu olho para este texto, eu vejo que muitas pessoas já têm abandonado a palavra de Deus. Muitas pessoas têm se ocupado demais e têm esquecido do reino de Deus. O que eu venho trazer nesta noite para a igreja? Aqui nós vemos que a melhor parte Maria estava fazendo. A melhor parte Maria estava se entregando diante de Deus. O que nós temos entregado para Deus e o que nós temos feito diante de Deus? Marta estava ansiosa, Marta estava fadigada, porque Marta estava olhando somente para os afazeres. Mas muitas das vezes o Senhor quer que nós faça a obra, o Senhor quer que nós trabalhe na vinha, quer que nós entre na palavra dele. Mas muitas das vezes nós deixamos a palavra. O que nós viemos fazer aqui nesta noite? O que nós viemos apresentar diante de Deus aqui nesta noite? Esta é a pergunta que o Senhor faz para mim. Esta é a pergunta que o Senhor faz para a tua igreja. A igreja está preocupada somente com as coisas da terra. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão chorando, quantos irmãos têm perdido a vida, quantas irmãs têm perdido a vida, quantas irmãs têm sido estrupadas, têm sido humilhadas em outros países por causa da palavra. Mas quando nós olhamos para Maria, Maria é aquela que está se esforçando em ouvir a palavra do Senhor. Muitas das vezes a nossa fé tem sido abatida, muitas das vezes nós temos perdido a fé, mas como assim, irmão Rodrigo? A palavra do Senhor nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós esquecemos de ouvir a palavra de Deus, esquecemos do nosso Deus. Como nós vamos ter fé? Como nós vamos ter ânimo? Como nós vamos estar firmados no Senhor? A palavra é que nos dá vida, é a palavra que nos dá direção. Olhamos para o salmista em Salmo 119, ele diz que é lâmpada para os pés. Como assim, irmão Rodrigo? Só vai ter caminho de luz quando está na palavra. Se não tem palavra, não tem luz, não tem direção. Quantas pessoas que somente vêm para a igreja para louvar, quantas pessoas que vêm para a igreja somente para olhar o irmão, a irmã. Mas nesta noite o Senhor trouxe eu e você aqui para ouvir a palavra. Você que veio aqui para ouvir o que Deus tinha para você, glorifica. Glorifica o Senhor, porque quantas vezes o Senhor tem te dado vida pela palavra. Maria não estava ocupada com os afazeres. Maria estava escutando aquilo que o Senhor tinha para dizer. Quantas vezes nós pedimos, Senhor fala, e o Senhor está falando através da palavra, mas muitas das vezes nós temos sido tão ingratos. Quantas vezes o Senhor está nos dando direção, mas nós estamos se ocupando com os nossos afazeres, estamos olhando para a nossa luta, estamos olhando para a nossa batalha, mas o Senhor está nos dando palavra, o Senhor está nos dando direção. Ei, muitas das vezes a igreja está cheia de Marta. Está apontando o dedo para aqueles que estão ouvindo a palavra. Está apontando o dedo para aqueles que estão lendo a palavra. Ei, quando Josué está olhando para a dificuldade, o Senhor vem. Josué, não aparta de ti, Josué, o livro desta lei, mas medita de dia e de noite. Como pode suportar, Josué, sem meditar na palavra? Está cheio de gente dentro da igreja que quer suportar a luta, quer suportar a guerra, mas não lê a palavra. É a palavra que dá vida, a palavra da direção. A igreja está cheia de gente vazio. Nós vivemos um tempo que as pessoas dão valor no louvor, dá valor em muitas coisas, mas esquece da palavra. Nesta noite nós viemos aqui para ser Maria, não Marta. Está cheio de gente dentro das igrejas reclamando, murmurando. Está cheio de gente igual no deserto, tomando água amarga. Ei, aqueles que guardam a palavra tomam águas doces, tem direção, tem água da vida.
Ei, aqueles que ouvem a palavra saem para evangelizar. Olhamos para o livro de Lucas e vemos muitas direções, curas, libertações. Nós olhamos em Marcos, quando Jesus está chegando em Gadara, é a palavra, é através da palavra que vem a libertação. Muitas das vezes nós pedimos para Deus entrar na nossa casa, mas não guardamos a palavra porque não sabemos esperar, não sabemos aguardar. A palavra está dizendo ficar em Jerusalém, mas muitas das vezes a guerra vem e nos para. Olhamos para os servos do Senhor, nenhum deles pararam. Olhamos para os servos do Senhor, nenhum deles retrocederam. Olhamos para o profeta Jeremias, ele falava, indagava ao Senhor que ele ia parar, porque tudo era guerra, tudo era batalha. Mas Jeremias olha e fala: Senhor, eu vou parar, Senhor, eu vou desistir. Creio eu que Jeremias está olhando para o Senhor e está dizendo: nada do que o Senhor me prometeu tem se cumprido. Na nossa vida é desta maneira, meus irmãos. Vai ser com guerra, vai ser com luta, mas o Senhor vai estar conosco. Vai vir enfermidade, vai vir açoite, batalha, perseguições. A palavra diz: feliz sois vós que padece, que perece pelo meu nome. Quantas pessoas têm abandonado a palavra? Quantas pessoas têm abandonado o evangelho? Têm abandonado o chamado? Quantas pessoas têm abandonado aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus direcionou? Quantas pessoas têm caído porque não têm guardado a palavra do Senhor? Olhamos para Marta e está reclamando diante de Deus. Está cheio de gente assim na igreja. Está cheio de gente assim no mundo. Pessoas que só sabem reclamar, mas não buscam direção dentro da palavra. Nós olhamos aqui para o texto e diz: e acontecendo que indo ele, de caminho e caminho, entrou numa aldeia, e recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual se assentando aos pés de Jesus ouvia a sua. Pelo jeito tem gente aqui que não está ouvindo a palavra. Está cheio de gente dentro da igreja que só vem para ser mais um. Está cheio de gente dentro da igreja que da mesma maneira que entra, o jeito que sai. Igreja não é lugar de agradar. Igreja é lugar de vir para aprender, para ensinar. A palavra do Senhor nos diz: primeiro ouve, depois guarda e depois executa. Executar é o quê? Fazer o que aprendeu, ensinar o que aprendeu. Está cheio de gente querendo ensinar aquilo que nem aprendeu, não quer ouvir, até vem para o culto de ensinamento, mas pergunta na hora que acaba o culto o que foi pregado, o que foi ensinado. Igreja não é sepulcro, igreja é lugar de levar pessoas à salvação, é um aprisco. O diabo, quando ele entra, ele tem que sair, porque nós vemos Zacarias dizer que é os muros de fogo. O fogo que o Senhor traz sobre a casa tem que colocar o inimigo para fora. Mas muitas das vezes nós estamos esquecendo da palavra, estamos esquecendo daquilo que Deus nos ensinou. Deus nos traz aqui nesta noite mais uma vez para nos ensinar o que Ele quer que nós faça. Quando nós olhamos para o cego Bartimeu, o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Quantas pessoas que estão ouvindo o que Deus está dizendo, o que queres que eu te faça? Mas esquece, pede num dia: Senhor, eu quero que o Senhor faça eu andar. Mas quando chega no dia seguinte, já está murmurando, já esqueceu da palavra que Deus deu, já esqueceu da promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é viva e ela não cai por terra. Mas nós temos que crer, irmãos, nós temos que perseverar, porque a palavra do Senhor nos diz que nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo vem, o Senhor traz esta palavra. Tem pessoas que estão achando que vai viver só de pão. Tem pessoas que estão achando que vai viver só de providência. Tem gente que está lendo Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar presença. Não vai faltar direção. Pode faltar o pão, pode faltar água.
Mas jamais o Senhor vai deixar você perecer neste deserto. Jamais o Senhor vai te deixar você sozinho nesta guerra. É necessário, meus irmãos, nós olhar mais para a palavra de Deus. Quantas pessoas têm caído, quantas pessoas têm voltado para trás, quantas pessoas têm parado na caminhada porque não têm ouvido o que Deus diz. A palavra do Senhor continua a nos dizer: Marta, porém, andava distraída em muitos. Não adianta trabalhar demais, irmãos. Sabe por que não adianta trabalhar demais? Porque tudo que você conquistar trabalhando aqui, vai ficar aqui. Mas o que você fizer na seara do Senhor, nada vai ficar aqui. Já está escrito lá no livro que o Senhor tem. Está anotado lá, meus irmãos. Não adianta trabalhar somente para nós. Não adianta nós olhar somente para nós. Devemos olhar para o Senhor. Marta estava olhando somente para aquilo que ela precisava fazer naquele momento. Mas Maria, ela estava se revestindo daquilo que ela poderia se revestir. A palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos vindo aqui para se revestir, para ser cheio do poder de Deus. Mas como vai ser cheio, irmão Rodrigo? É através da palavra, meus irmãos. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós já deixamos o pecado para trás. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós já deixamos a mentira para trás. Já deixamos o desejo da carne para trás. Já deixamos tudo aquilo que não glorifica a Deus para trás. Mas tem gente que está ociosos demais. E tem esquecido de guardar a palavra. Por isso que a mentira ainda permanece dentro da casa. Por isso que ainda o desejo da carne tem sido maior do que a vontade de servir a Deus. Mas quando a palavra entrar na tábua do coração, vai ver que o diabo já não tem mais força contra a minha e nem a tua vida. Mas enquanto às vezes o Senhor está dizendo, vai para a esquerda, e nós estamos indo para a direita. Nós vemos que Paulo, o desejo dele era ir para a direita. Mas quando o Senhor fala, Paulo, vai para a esquerda, Paulo segue o caminho que Deus mandou. Quantas pessoas que têm a direção de Deus, está sofrendo, mas está glorificando a Deus. Está sofrendo perseguições, mas está glorificando a Deus. Está chorando, mas está glorificando a Deus. Mas nós não. Nós temos tudo. Nós temos cadeira para sentar. Nós temos ventilador para se refrescar. Temos água para beber. Temos Bíblia para ler. E não fazemos nada. Não adoramos a Deus durante o dia. Não adoramos a Deus durante a madrugada. Quantas pessoas que estão em aldeias, quantas pessoas estão dentro de matas, pessoas estão em cativeiros, mas estão glorificando a Deus. Tem pessoas que estão dentro de presídio e estão glorificando a Deus. Mas nós somos livres e não glorificamos a Deus. É hora de nós se colocar na posição que Deus chamou. É hora de nós parar de ser Marta e começar a ser Maria. É hora de nós abandonar os nossos afazeres. Como assim, irmão Rodrigo? Muitas das vezes estamos fazendo demais para nós, esquecendo do reino. Quando nós veio para a presença de Deus, como nós chegamos? Como nós se apresentamos de Deus quando nós viemos para a presença de Deus? Pessoas teve que deixar tudo por amor à nossa alma. Quantas pessoas morreram para manter este evangelho vivo até os dias de hoje? Quantas pessoas sofreram perseguições para manter a palavra aqui até o dia de hoje? E nós somos os covardes que não guardamos a palavra no coração. Nós somos aqueles que envergonhamos o nome do Senhor. Nós somos aquele que estamos deixando os nossos irmãos morrer em outros países. Mas eles não têm negado.
Eles não têm se corrompido. Está cheio de gente corrompida. Está cheio de gente que já não tem mais amor pelas almas. Ei, é necessário que nós faça igual Jesus fez. Quando o nosso Deus vem, e ele vai ter com o profeta Oséias, ele fala: Oséias, vai de encontro a esta mulher. Oséias ouve a palavra, e Oséias vai. Oséias faz o que Deus manda, mas nós é diferente, fazemos o que nós queremos. Por isso que nós somos um povo que já não vemos tanto o poder de Deus, já não vemos mais tantos sinais de Deus, mas Ele ainda não mudou e não mudará. Quem muda é eu e você, quem deixa de fazer somos eu e você. Quando a palavra do Senhor for primeiro na nossa vida, quando nós deixar tudo por amor à palavra, quando nós abandonar tudo por amor às almas, nós vamos ver cada vez mais o poder de Deus se manifesta. Fomos nós, irmãos, que Deus levantou para levantar outras pessoas. Mas como eles vão chegar aqui? É o que Isaías disse. Como vão crer se não há quem pregue? Mas como vão pregar se não lê, se não medita? Diz para mim. Como nós vamos pregar? Tem gente que está lá fora e sabe mais do que nós. Tem gente que está lá fora e está ensinando os que está dentro. Tem gente que está lá fora e quando vai pregar para eles, vai evangelizar eles, sai evangelizado, infelizmente, irmãos. Nós temos envergonhado o nosso Senhor. Não foi isso que Jesus disse para mim e para você. João 15, o Senhor diz, João 13, verso 15, o Senhor disse que Ele se deu e se entregou para que nós siga o testemunho que Ele deu. Que testemunho que Jesus deu para mim e para você? Este testemunho de fracassado? Este testemunho que não vai pregar para ninguém, não vai evangelizar ninguém? Este testemunho que está todo dia dormindo a madrugada inteira? Jesus, perto de sua morte, perto de ser levado para o Gólgota, Getsêmani, Jesus está pregando, Jesus está ensinando. Mas nós, qualquer luta, nós falamos: Senhor, não vou para casa não. Vou ficar aqui na minha cama. Qualquer luta nós abandonamos ao Senhor. Mas com os nossos irmãos não foi assim. Com os nossos irmãos, eles deixavam tudo para fazer a obra do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor nos livrou de muitas coisas, mas agora nós temos sido covardes diante dele. Nós temos abandonado aquilo que Deus deixou, que foi a palavra. Tem pessoas aqui que passam semanas sem ler a palavra. Só lê quando chega aqui. Tem pessoas que estão pedindo resposta de Deus. E acha que Deus vai enviar o profeta. Você tem a palavra, irmão. O Senhor envia para aquele que ainda não tem. Mas você ainda tem. Aproveita as oportunidades. A palavra do Senhor nos diz que chegará o dia que haverá fome sobre a terra. E a Bíblia diz mais que não será fome de água e pão, mas fome da palavra. Você ainda tem a oportunidade de ouvir a palavra. Vocês ainda têm a oportunidade, igreja, de ouvir a palavra. Aproveita cada segundo que vocês entrar aqui para ouvir o que Deus está dizendo. Não seja uma Marta, mas seja uma Maria. Deixe tudo. Abandone tudo para ouvir o que Deus está falando. É hora de se colocar de pé. É hora de parar e meditar no que Deus está dizendo. Ei, Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz. O Senhor ainda tem os remanescentes que guardou a doutrina e o ensinamento. A palavra de Deus não vai ser deixada para trás. Jeremias diz que ele vela de sua palavra para que ela se cumpra.
Pode todo mundo abandonar a palavra, mas ela vai se cumprir. Aleluia. Falamos que guardamos a palavra, mas deixamos o Senhor para trás. Falamos que guardamos os ensinamentos, mas esquecemos do Senhor quando vem a luta. Jeremias até queria deixar o Senhor para trás, mas a palavra já não estava mais escrita só no papel, estava escrita na tábua do coração. A palavra estava escrita na tábua do coração, irmãos. Enquanto muitos têm andado com ela somente debaixo do braço, Jeremias já tinha guardado na tábua do coração. Aquele que é separado para uma obra, o Senhor é com ele. Vai passar guerra, vai, mas o Senhor é com ele. Vai passar luta, vai, mas o Senhor é com ele. Você acha que foi fácil para Maria? Nunca foi. Mas eu gosto muito de Marta e Maria, irmãos, porque sempre Maria está dando exemplo de um cristão. Quando olhamos que Jesus está chegando em Betânia, se apresenta Marta e Maria novamente. E Marta se apresenta diante de Deus com o mesmo discurso de Maria. Mas a palavra do Senhor me revela e revela para a igreja que Maria se prostra diante do Senhor. E a palavra que o Senhor tinha dito para elas, que não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Essa guerra não é para a morte, irmãos. Essa batalha não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É hora da igreja se colocar de pé e anunciar a palavra do Senhor. O louvor foi dito aqui. Se prepara, ó igreja. O louvor foi dito, meus irmãos. Tem pessoas que ficarão para trás se não se preparar, se não tiver na direção de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz também que feliz é o servo que quando o Senhor vier, achá-la servindo. Mas tem pessoas que já não estão mais servindo ao Senhor. Está se servindo, tem pessoas que estão igual Marta. Olhamos para Marta, estamos vendo que Marta está se ocupando com as coisas dela. Olhamos para Marta e vemos Marta ocupada com os afazeres dela. Mas tem pessoas que estão servindo ao Senhor. Tem pessoas que estão ouvindo para executar aquilo que o Senhor está querendo. Tem pessoas que têm intimidade com o Senhor. Mas como posso ter intimidade com o Senhor? Na oração. Como posso ser direcionado pelo Senhor? Na palavra. A direção vem tudo pela palavra, irmãos. A direção vem pela palavra de Deus. Nós ouvemos também o profeta Isaías. São pessoas, irmãos, que eu vou te levar a entender que ouviu a palavra do Senhor e fez e executou aquilo que Deus quis, aquilo que Deus mandou. O profeta Isaías vai até Ezequias e traz aquilo que Deus mandou. Mas a primeira parte, o profeta é facilmente. O difícil é quando Deus manda ele voltar e acrescentar 15 anos de vida. Coloca a fé do profeta em ação. Como assim, irmão Rodrigo? Como eu posso chegar para a igreja e dizer, põe a tua casa em ordem que morrerás, não viverás? E depois dizer que Deus está acrescentando 15 anos de vida. Como posso, igreja? Mas quem faz aquilo que Deus manda, quem ouve a palavra de Deus, não é ele, mas Deus que cumpre aquilo que ele quer. Se ele vela da palavra para que se cumpra, a palavra que ele disse ao profeta, ela vai se cumprir. Mas para que a palavra se cumpra, tem que haver sinceridade. Tem que houver honestidade diante de nós. Nós vemos que Ezequias, ele não somente fez que o profeta voltasse para acrescentar 15 anos de vida, mas ele tocou o coração de Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui que podem tocar o coração de Deus. Tem pessoas que precisam da cura.
Tem pessoas que precisam do mover de Deus na sua vida. Mas como vamos tocar o coração de Deus? Como vamos fazer aquilo que glorifica a Deus? Leia a palavra, irmãos. Guarde a palavra, irmãos. Quando nós guardamos a palavra, vamos olhar e vamos ver que muitos vão se distanciar de nós. Quando muitas pessoas quiserem ficar perto de nós, muitas pessoas estivessem agradando do que nós estivermos falando, podemos ter certeza que Deus não é na nossa vida. Porque com Jesus, toda vez que ele entrava numa sinagoga, ele era lançado para fora. Mas muitas das vezes estamos sendo bem recebidos. Muitas das vezes estamos olhando e vendo que coisas não nos está levando diante de Deus. Mas estamos insistindo. Em Lucas 5, verso 1 diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha a facilidade que Deus dá para mim e dá para você. Ei, enquanto os pescadores estavam fazendo da forma deles, não dava certo. Enquanto Marta estava fazendo da forma dela, não dava certo. Mas quando a multidão parou para ouvir a palavra de Deus, a multidão teve que parar também para ver aquilo que Deus ia fazer. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos e fomos direcionados por Deus, nós vamos ver aquilo que Deus pode fazer. Mas quando nós ouvimos e não guardamos, vamos ser mais um na multidão. Ei, nós vemos que Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus passaria, ele foi lá clamar. Quando Bartimeu viu que Jesus estava passando, ele clamou mais alto. Mas tem gente que está ouvindo que Deus está na casa e ainda está dormindo. Tem gente que até gosta de ver você pregar, mas quando você abre a boca, começa a murmurar. Ei, é a palavra, não é eu que está dizendo. Moisés está guiado por Deus, e o povo está atrás, murmurando. Ei, igreja não é lugar de murmurador. No caminho, eles chegam até Mara. Por causa da murmuração, vai beber água amarga. Mas por causa do clamor, a água se torna doce. Para quem não murmura, tem água da vida. Tem pessoas que estão dentro da casa, irmãos, mas não estão enxergando aquilo que Deus quer. Quando vemos ali que Jesus passa por Samaria, os discípulos não queriam ir para Samaria. Mas a vontade não é minha e não é da igreja. A vontade é daquele que veio para salvar aquilo que estava perdido. Em Samaria tinha almas perdidas. Tinha pessoas que precisavam ouvir que Jesus estava em Samaria. Tem pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que estão gemendo. E cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os homens e as mulheres de Deus? Cadê os discípulos, os servos do Senhor? Cadê aqueles que falou, Senhor, eis-me aqui? Quando o Senhor vai ter lá com o profeta, o Senhor diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como assim por nós? Como assim por nós? Quem que vai? Está faltando os verdadeiros adoradores que dizem, eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes o Senhor está dizendo, quem eu vou enviar? Está o irmão Rodrigo e a igreja dormindo. Está o irmão Rodrigo e a igreja dormindo. O Senhor quer nos enviar, irmãos. Tem alma sofrendo. Quantas pessoas vai nos hospitais, os hospitais lotados. Os hospitais cheios de gente enferma. Quantas pessoas perdendo a vida em acidente. Quantas pessoas caindo em adultério.
dentro dos aplicativos de Uber. Quantas pessoas perdendo a casa, a família. E cadê os verdadeiros adoradores? Cadê aqueles que guardam a palavra? Quantas pessoas que saem para trabalhar dentro desses aplicativos e quando volta, volta com a família destruída? E cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que se coloca de pé, de joelho? Cadê a igreja que diz, por esta causa eu me coloco de joelho? Cadê o povo de Deus? Ei, quando o Senhor está dizendo para o profeta Oséias, vai, porque assim como eu amo o meu povo Israel, eu amo a tal, o Senhor está dizendo, assim como eu amo vocês, eu amo esse povo que está lá fora sofrendo. Foi pela minha alma e foi pela deles que o Senhor veio. Agora nós somos salvos, não preciso mais fazer nada. Somos hipócritas, irmãos. Abandonamos aqueles que Deus mandou nós ir buscar. Abandonamos aquele que Deus mandou nós ir de encontro. Quantos irmãos que estão lá fora, esperando alguém estender a mão. E nós muitas das vezes viemos aqui, ouvimos a palavra e vamos embora para nossa casa. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, nesta noite, é hora de se colocar de joelho dentro da casa de oração, ser revestido do poder e usar o que Deus coloca nas nossas mãos. Não adianta nada, Senhor, eu quero ser revestido do poder. Para quê? Para que quer ser revestido do poder? Senhor, me dá a palavra, Senhor, para pregar. Daí quando o vizinho está lá, esperando uma palavra, nós somos covardes. Não é para isso que o Senhor nos levantou, irmãos. O Senhor nos diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregar e anunciar a palavra de Deus. Falar para aqueles que estão na prostituição. Pregar aqui é fácil. O difícil é ir lá na biqueira. Que nem esses dias nós passou ali, irmãos. Eu vou testemunhar isso aqui que é para a glória de Deus. Aleluia. Diácono Renan se reuniu ali, é diácono e evangelista, unção dobrada ali, viu, irmãos? E chamou nós ali, falou, irmão, tem um evangelismo, e nós foi lá cooperar no evangelismo para a glória de Deus. E chegamos ali num tal bairro ali, estamos evangelizando. Daí tava lá os jovens lá, traficando. Daí subiu os irmãos para evangelizar os traficantes, irmãos. Daí eu falei para os irmãos, vocês sabem quem que vocês estão evangelizando? Daí os irmãos olhou e falou, não sei não, irmão. Falei, vocês estão evangelizando os traficantes. Ele falou, glória a Deus, o irmão falou desse jeito na minha frente, irmão. Falou, glória a Deus por isso, porque quando eu estava lá, ninguém ia falar para mim de Jesus. Ninguém ia falar para mim de Jesus, ninguém ia lá me evangelizar. Agora que estamos aqui, é a hora de nós ir lá. É hora de nós se colocar de pé e ir lá, bater lá. Falar, Jesus te ama, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Ei, é para isso que o Senhor nos levantou. Em Gadara está um endemoniado. Mas em Samaria tem pessoas que o Senhor está dizendo, eu quero salvar. Aleluia. Em Samaria o Senhor está dizendo, eu quero salvar. É a minha e a tua mão que o Senhor quer usar. Chega de ser Marta, vamos começar a ser Maria. Aleluia. Ei, vamos colocar essa fé que o Senhor nos deu em ação. Porque tem traficantes que estão esperando alguém lá. E nós já vimos, irmão, quantos testemunhos que o Senhor está curando, está libertando. Quantos testemunhos de cura nós já vimos aqui. Irmãos, é lindo quando nós vimos aquele jovem todo apodrecendo. E depois que a igreja orou, voltou a ficar são. Hoje tem filho, hoje está casado. Hoje está alegre. Tudo bem que esqueceu de voltar para fazer igual o coxo em Atos. Ei, o coxo não, irmãos. O coxo ele entrou para adorar o Senhor. Mas tem muitos que vão embora. Mas o importante é que Deus seja glorificado. Aleluia. O importante é que Deus seja exaltado, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. E a palavra do Senhor continua a nos dizer. Só um momento, irmãos. Louvado seja Deus.
E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Irmãos, nós vemos aqui no texto, no verso 42, que o Senhor diz: mas só uma coisa é necessário. Só uma coisa, irmãos, é necessário. Sabe por que nós cansamos? Sabe por que nós perecemos? Por falta de conhecimento, de entendimento. A falta de conhecimento e de entendimento nosso faz nós sofrer, faz nós perecer, faz nós andar mais. Tinha um caminho mais curto, mas vai andar muito tempo. Tinha salvação para aquele povo, tinha libertação para aquele povo, mas 70 anos de cativeiro. Ei, tinha jeito para aquele povo, mas água para aquele povo. 120 anos um pregando, 40 anos o outro anunciando, no deserto o outro pregando o arrependimento. Mas eu creio que nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para nos dar vida, para nos dar resposta, nos colocar de pé. Nós não devemos olhar para trás, irmãos. Não devemos parar diante do caminho. Nós devemos continuar marchando, continuar guerreando. O Senhor não nos colocou de pé para nós parar, mas o Senhor nos colocou de pé para nós marchar. Na dificuldade nós temos um lugar que devemos olhar. Na tempestade nós temos um Deus para nós pedir para Ele segurar nas nossas mãos. Todos aqueles que colocou a fé em ação no momento de luta, de batalha, tiveram o socorro de Deus. Mas não adianta, irmão, só clamar no momento de dificuldade, porque nós temos esta facilidade de na luta nós clamar ao Senhor, mas nos tempos de bonança nós abandonar o Senhor. Nós temos visto muito isso, meus irmãos. Quando nós não tem nada, nós clamamos ao Senhor para ter. Mas quando nós alcançamos a bênção do Senhor, nós deixamos o Senhor pela bênção. E esquecemos o nosso abençoador. Quantas vezes nós pedimos um carro para o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Quando o Senhor nos concede o carro, nós vamos para o shopping, nós vamos para o parque de diversão e esquecemos a obra do Senhor. Não é hora de nós fazer isso. É hora de nós estar firme. É hora de nós estar preparado para ganhar almas para o Senhor. Aleluia. Como nós podemos glorificar o nome do Senhor? Entregando almas nas mãos dEle. Entregando vidas nas mãos dEle. Como assim, irmão Rodrigo? É tão difícil ganhar uma alma para o Senhor. Mas quantas vezes nós temos tentado ganhar almas para o Senhor? Quantas vezes nós temos orado, perseverado na oração para ganhar uma alma para o Senhor? Tem pessoas que nós vamos, fazemos uma visita e depois não voltamos mais lá. Mas nós vemos um apóstolo que não esteve ali juntamente aos 12, que ele faz diferente. Na primeira viagem missionária ele sai para pregar a palavra. E ali ele está anunciando o evangelho do Senhor, a palavra. E ali ele convida Barnabé para estar voltando às casas, os lugares, aonde tinha sido anunciado, aonde tinha sido pregado, aonde tinha sido almas libertas. E ele chama Barnabé, mas Barnabé faz igualmente, nós fizemos e nós fazemos igual Barnabé. Voltamos para trás. Mas a obra do Senhor, ela não para. A obra do Senhor, ela não retrocede. O Senhor tem ali as suas cartas na mão. A obra do Senhor, ela continua, porque o Senhor levanta Timóteo. O Senhor levanta ali Silas, porque são até levados para a prisão, mas a obra não para. A obra continua dentro da prisão. O que o Senhor traz para mim nesta noite, irmãos? A obra do Senhor não vai parar porque eu e você não quer trabalhar.
A obra do Senhor, ela nunca parou e ela nunca parará. A obra do Senhor nas nossas vidas é grande, mas só é grande quando nós queremos, quando nós insistimos em fazer a obra do Senhor. Mas quando nós não queremos, a palavra do Senhor nos diz: eu estou convosco, enquanto vocês estão comigo. Mas quando vocês não estão comigo, eu não estou com vocês. Está cheio de gente que abandonou o Senhor e acha que ainda tem a presença. Não é porque está dentro da igreja que tem a presença. Não é porque vem em todos os cultos que tem a presença. Ei, é necessário ter a presença de Deus. Aleluia. É necessário ter a presença do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que Deus deixou, Jesus trouxe, para nos ajudar até a consumação deste século. Para nos ajudar até que o Senhor venha nos buscar. Mas tem pessoas que infelizmente já perderam o Espírito Santo, meus irmãos. Mas o Senhor nos traz aqui nesta noite, porque através da palavra o Senhor nos traz o renovo. O Senhor nos traz a presença do Espírito Santo. Aleluia. Não há presença se não houver palavra. Não há presença se não houver intimidade. Tem que guardar a palavra, meus irmãos. Tem que guardar os ensinamentos de Cristo. É isso que Jesus está dizendo em João 13:15. Ele deu testemunho, Ele quer que nós cumpra os testemunhos dEle. Aquilo que Ele fez, Ele quer que nós faça. E disse que nós poderíamos fazer obras maiores ainda. Mas como nós podemos fazer grandes obras se nós não perseveramos no momento de luta? Não vai só ser dias bons, irmãos. Vai ter dias maus. Efésios 6:13 diz: para suportar os dias maus. Como suportaremos os dias maus? Como suportaremos as lutas, guerra, se nós não estiver enquadrado na palavra do Senhor? É a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos dá direção. Nós vemos ali que a direção que Josué precisava, assim como eu disse no começo da ministração, a direção de Josué estava dentro da palavra. A direção que Elias tinha, ela estava dentro da palavra. Ei, Deus dá a palavra e Ele quer que nós cumpra a risca. Mas tem gente que Ele cumpre um verso e pula 8. Ei, como nós poderemos viver o poder da palavra se nós usamos somente aquilo que nós queremos? Se a palavra diz não roubarás, não rouba, irmão. Se a palavra diz para nós ter somente uma mulher, tenha só uma mulher. Se a palavra diz para nós não ser adúltero, não seja adúltero. É a palavra que diz. Não interessa o que seja, o que falem, o que importa é o que a palavra diz. Nós olhamos para o nosso irmão João, enquanto muitos estão olhando para Jesus e querendo tirar o foco de João, João está olhando e querendo que ele cresça. Irmãos, eu almejo ver todos vocês no céu. Mas para que nós alcance os céus, nós temos que viver o que esta palavra diz. Jesus nos deu uma promessa. Jesus nos deu uma oportunidade através dele ter ido até a cruz do Calvário. E esta oportunidade nós temos de ser salvo. Mas tem pessoas que acham que Jesus já não volta mais. Quantas pessoas morreram, Jesus já voltou para eles. Quem aqui sabe qual é o seu último dia de vida? Quem aqui sabe qual é o seu último segundo de fôlego? Irmãos, esses dias eu vim ali na frente do Duda, e na hora que eu ia passando ali, um senhorzinho já de idade, sofreu um acidente, a moto veio e bateu nele, eu achei que ele estava morto. E naquele exato momento o Senhor me fez refletir. E se fosse o último segundo de vida dele, para onde ele iria? Para onde eu iria? É hora de nós repensarmos. Se nós sair dessa porta para fora e nós morrer agora, para onde que nós vai?
Se nós morrer agora, para onde nós vai? Marta estava ocupada demais, irmãos. Mas Maria escolheu a melhor parte. E nunca seria tirada de Maria a parte que Maria escolheu. Se você escolheu a palavra do Senhor, jamais será tirada do teu coração. O diabo pode roubar o louvor que você ensaiou para louvar. O diabo pode roubar o sorriso que você tem. Mas ele nunca pode roubar a palavra que Deus colocou no seu coração. Tem pessoas que estão valorizando demais o louvor. Tem pessoas que estão valorizando demais o filho, o esposo, a esposa. E está esquecendo de Deus. Não faça isso, irmãos. A presença de Deus tem que ser na nossa vida, para que nós suporte as guerras que nós enfrentaremos. Amós está dizendo isso, que haveria fome sobre a terra. Nós já temos visto que isso tem se cumprido nos nossos dias. Nós temos nessa região aqui, acho que mais de 2.000 igrejas. Entra e vê o que vai ser dito. A maioria está te abençoando no pecado. A maioria está te abençoando na mentira. A maioria está dizendo que você vai ser vencedor na prostituição, na masturbação. A maioria está pregando para você viver as coisas da terra. Mas o Senhor te disse aqui nesta noite, para você não acumular tesouros na terra. Aqui o ladrão rouba. Aqui o ladrão mina. Ei! A palavra do Senhor nos diz que esse mundo aqui já tem um dono. Vai querer acumular tesouro onde tem um dono? E o dono está roubando. O dono está tomando. Tem gente sendo abençoado pelo diabo, está achando que é Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, irmãos. Deus vai te abençoar quando você cumprir a palavra dele na sua vida. Porque Provérbios diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Quer ser bem abençoado? Quer ser bem sucedido? Cumpra a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Quando eu vim para a presença do Senhor, eu só tinha um sonho no coração. Eu tinha um desejo de ter minha casa. E eu tinha um desejo de ter algo que para muitos não é nada. Mas para mim era um desejo que eu tinha no meu coração. E que se cumpriu o dia que eu comecei verdadeiramente a servir ao Senhor. Que era tirar a carteira de motorista. Para muitos não sabem disso. Eu tinha um desejo, mas eu tinha vergonha. Eu tinha medo de ir lá e passar vergonha, de reprovar. Mas quando eu cheguei aqui, Deus usou o servo dele para fazer que eu entrasse por lá e fizesse tudo o que tinha que ser feito. Muitas pessoas, irmãos, têm medo de fazer algo. Sem a direção de Deus, você pode ter medo mesmo. Mas quando Deus fala, do céu se cumpre na terra. E o que Deus diz na tua palavra é: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando eu liguei meu coração no meu Deus e no Deus da igreja, Ele começou a mudar a minha vida. Ele começou a mudar a minha história. Ele começou a trabalhar não somente na minha vida, porque Deus não trabalha somente na minha e na tua vida. Eu volto a dizer, eu gosto muito de dizer isso. Quando Deus está dizendo lá para Marta e Maria que não seria para a morte, mas para a glória de Deus, Deus está reunindo ali aquele povo, para que mais vidas seriam alcançadas através do testemunho de Lázaro. O Senhor está aumentando aquela multidão, porque ali muitas pessoas já tinham desacreditado que Lázaro poderia voltar a ter vida. Talvez tem pessoas que estão achando que você não consegue mais se colocar de pé. Talvez tem pessoas que estão achando que você jamais vai ser alguém bem-sucedido na presença do Senhor. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite, assim como eu dei vida para Lázaro,
Eu te dou vida quando você guardar a minha palavra. Aleluia. Eu te dou vida quando você começar a fazer a minha vontade. Para ter vida, nós temos que fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Enquanto eu estava fazendo a minha vontade, eu só remava. Mas quando eu ouvi a palavra do Senhor, e eu disse: Senhor, me ajuda a guardar esta palavra no meu coração. Senhor, me ajuda a ser fiel a esta palavra. Ele começou a trabalhar na minha vida. Irmãos, lançar a rede sem a presença de Deus é você se frustrar você mesmo. É você querer lançar a rede na água e tirar a água através da rede. Mas quando você lança a rede na presença do Senhor, pode ter certeza, meus irmãos, não adianta nós sair evangelizar se primeiro nós não estiver revestido do poder de Deus. Nós temos que pedir mais a direção de Deus. Primeiro, nós recebe. Primeiro a gente guarda. Primeiro a gente se alimenta. Nós temos aqui todas as quartas-feiras o culto de ensinamento, para que nós aprenda a palavra, para que nós aprenda para nós ensinar. Nós temos que colocar em prática o que nós temos aprendido, porque nós somente não envergonhamos o nosso Deus, mas muitas das vezes nós envergonhamos até mesmo o nosso pastor. Irmãos, toda quarta-feira nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra do Senhor. E quando nós não cumprimos, e quando pessoas que nós vamos evangelizar, que evangeliza a gente, nós envergonhamos, irmãos, o nosso Senhor. Nós envergonhamos aquele que nos ensina. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos a carta que o mundo está lendo. Lá fora o povo está olhando para nós. O povo está procurando um erro em nós, irmãos. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para nos dar vida. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para nos ensinar o caminho, a direção que nós devemos andar. Não adianta querer pregar para os outros se primeiro não aprender. Não adianta querer orar para os outros se primeiro não se revestir, se primeiro não se examinar. Tem pessoas que têm uma sabedoria dentro da palavra, mas não tem o Espírito de Deus que ministra a palavra. Não adianta somente pregar a letra se não tiver o Espírito, porque se não tiver o Espírito não vai convencer o pecador do pecado. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas devemos, irmãos, guardar a palavra de Deus, para que no momento que o Senhor nos der uma oportunidade de pregar para alguém, no momento que o Senhor nos der a oportunidade de orar para alguém, para que nós não envergonhe o nome do Senhor. Aqui nós vemos no verso 42 que a palavra do Senhor continua a nos dizer: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Deus dá, aonde Deus nos alimenta, não vai ter falta de nada. Não nos será tirado nada. Mas quando nós fazemos para Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, é a segunda vez, irmãos, que Deus está pedindo para nós colocar Ele em primeiro lugar. Um jovem pregou aqui e Deus trouxe esse texto no coração dele, que nós deveríamos primeiramente colocar Deus em primeiro lugar. Quando Deus for o primeiro lugar nas nossas vidas, a nossa vida será mudada. Nós teremos força para orar por outras pessoas. Nós teremos força para ajudar a nossa família. Nós teremos força para ajudar outras almas. Mas enquanto a palavra não entrar no nosso coração, nós seremos somente mais um que vem, senta, escuta e vai embora. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que nós sejamos discípulos. Deus quer que nós sejamos servos,
para servir, para fazer a obra. Mas como nós vamos fazer a obra se a palavra não estiver nos nossos corações? Nesta noite o Senhor nos traz aqui, irmãos, para ouvir esta palavra. Marta e Maria. E o Senhor dá uma escolha para a igreja mais uma vez. Escolha, vocês querem ser Marta ou vocês querem ser Maria? Aleluia. Vocês podem escolher viver as coisas da terra ou viver as coisas do reino. Nós vemos em Lucas 16 que também teve dois. Um viveu as coisas da terra, viveu as riquezas da terra, e o outro comeu migalhas, mas depois viveu coisas extraordinárias no seio de Abraão. Quando nós olhamos, tem sempre duas pessoas, irmãos. Sempre duas pessoas estão ali. São testemunhos que nós temos para que nós escolha. Sempre nós vamos ter a escolha. O Senhor nos dá a escolha. Nós podemos escolher o caminho que nós queremos trilhar, porque nós temos o livre-arbítrio. Ei, mas escolha o caminho certo, irmãos. Não escolha andar por caminhos errantes. Não escolha andar por caminhos que o Senhor não vai estar naquele caminho. Porque tem um monte de gente caindo porque quer andar por caminho que Ele quer andar. Mas quando nós andamos pelo caminho que o Senhor nos coloca, o Senhor vai estar lá na frente juntamente conosco. Porque aqui nesse mesmo Lucas 10, o Senhor envia os 70 aonde Ele haveria de estar. E se o Senhor te enviar em algum lugar, é porque Ele já vai estar lá juntamente contigo. Ele vai estar lá juntamente para te ajudar a guiar o caminho, a guiar pessoas. É para isso que o Senhor nos levantou. É para isso que o Senhor nos colocou de pé. E o Senhor quer que nós faça a obra. Não quer que nós esteja igual Marta, somente olhando para os nossos afazeres. É por isso que o Senhor nos orienta, irmãos. Se você nesta noite chegou aqui, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou aqui e não consigo mais, não tenho mais força. Faça para Deus. Porque que nem a irmã disse aqui, Lucas 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus nada é impossível. Mas para mim e para você, ser vencedor na presença de Deus e ver as coisas que para nós é impossível, e para que Deus não seja, nós temos que estar na presença dEle. Nós temos que estar guardando a palavra dEle. É a palavra que dá vida. É a palavra que dá direção. É a palavra que nos ajuda a guiar um caminho certo. Porque Paulo queria ir para um lado, mas o Senhor colocou em outro. E quando Paulo viu que o caminho que ele queria seguir não ia levar ele em lugar nenhum, Paulo resolve dizer em Filipenses: eu deixo tudo para trás e prossigo ao meu alvo. Eu prossigo a Jesus, ao meu Senhor. Nós devemos prosseguir no caminho do Senhor. Nós devemos olhar para Deus e fazer igual Maria, ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, Maria poderia fazer muitas coisas, mas Maria resolveu ouvir a palavra do Senhor. Maria resolveu ouvir o que Deus tinha para falar, porque Maria sabia, Maria tinha certeza que o que Maria precisava receber viria através da palavra. Não adianta a gente vir atrás de revelação, sendo que nós já temos a maior revelação. A maior revelação é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é que nos conduzirá o caminho da verdade. É o que João está dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Mas é a verdade que liberta. Somente a verdade, e essa verdade é a palavra do Senhor. A palavra é que dá vida, e é a palavra que vai nos levar à salvação eterna. Amém? Somente até aqui. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé. Só nos resta fazer a oração da fé.
para que nós volte para o nosso lar, para que nós volte para a nossa casa, amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, leva, Senhor, em segurança, leva, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, teu povo, guarda eles, ó Pai, e continua, Senhor, com eles durante esta semana, durante este final de ano. Guarda, Senhor, a família, Senhor, entra dentro do lar deles. Pai, concede, Senhor, a cura desta enfermidade que veio, Senhor, sobre o corpo da tua serva, do teu servo. Cura mesmo, Senhor, para que eles tenham, Senhor, força, ânimo, para estar na tua casa te louvando, te glorificando. Pai, derrama chuvas de bênção. Guarda, livra, Senhor, das retaliações dos maus. Guarda eles, ó Pai, ao voltar para o lar. Guarda eles, ó Pai, durante esta semana de trabalho. Derrama, Senhor, chuvas de bênçãos, de milagre, que eles sejam, ó Pai, bem-sucedidos na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Só nos resta se despedir com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz.